Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pod Pedra Podcast na nossa versão jurídico. Eu quero mandar um alô e um abraço todo especial a todos os nossos queridos advogados, operadores do direito, intelectuais do direito, professores do direito, todos vocês que fazem parte dessa comunidade tão grande, tão bonita, tão relevante e mais do que nunca importante, né, para o nosso país, para a nossa comunidade, nossa sociedade brasileira, pessoas que operam direito, né? Quem não precisa de um advogado? Quem não precisa de um juiz? Quem não precisa de um promotor de justiça? Todos nós, em maior ou menor grau, em algum momento da vida, né? E nós abrimos esse querido espaço do Pod Pedra Jurídico aqui para falar com você, nosso querido ouvinte, espectador, você que está no carro aí assistindo a gente no Spotify, você que está aí nas diversas redes sociais, que está aqui no YouTube, o nosso canal principal aqui, vocês são muito bem-vindos, né, a estarem conosco. Você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, de verdade. Eu já te convido a você interagir com esse conteúdo aqui, né, seguir a nossa página, curta, comente, compartilhe, interaja com este conteúdo, porque é muito importante para a manutenção desse programa. Afinal de contas, a gente produz para você e a audiência é o que conta aqui para a gente. A gente precisa chegar, esse conteúdo precisa chegar até você. Não adianta ele ser bom, ser legalzinho, se ele não cumprir o propósito de te informar, de levar algum entretenimento para você, levar algum assunto que seja interessante. E hoje, em meio a essa barulheira, todo esse caos aí que nos permeia aí, política e futebol e assuntos aleatórios, nós vamos trazer um assunto muito importante e convidamos um advogado especialista na área para falar sobre esse tema, que é o golpe do falso advogado. E não só o golpe do falso advogado, o golpe de muitos golpes que estão por aí. É fraude de tudo que é tipo, né? Desde o que pega velhinho no INSS até você que joga em casa de aposta aí, que joga em bet, joga em esses negócios meio maluco aí, que não é aprovado pelo governo. Tem os legais, que eu já não concordo também, mas tem os ilegais que provavelmente você está contribuindo com atos, né, não legais, na maioria das vezes, né? Já é provado aí, já tem casos e casos aí de que crime organizado às vezes opera algumas coisas dessa aí. E a gente vai falar de todo esse universo. Então fique com a gente, já prepara aí a pipoquinha se você estiver em casa, já espelha o programa aí na televisão se você tem uma Smart TV. Se você não tem, você pode assistir no Wi-Fi, vai subir a escada, vai entrar no elevador, dá um pause, deixa para voltar quando você estiver com a gente. Ou se você estiver em trânsito aí, está dirigindo, não cortou a sua atenção do trânsito, né? Tem gente que já falou comigo que assiste o programa na academia. Meu doutor, tem gente que faz esporte na academia. E tem também alguns ouvintes nossos que mandam mensagem que faz o trajeto de metrô lá em São Paulo assistindo o Pod Pedra. Então a gente é muito feliz, a gente é muito grato, a gente é muito solícito, agradecido com todos vocês que dão audiência para esse programa aqui. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom, eu tô com ele, eu vou deixar ele se apresentar. Esse homem bonito aqui, esbelto, graduado, né, em várias frentes diferentes, desde pesca submarina no peito até faixa preta na cintura, esse kimono. Esse camarada, além de tudo, ainda tem um diploma de doutor, de advogado, né, de bacharel em Direito. Tem o diplominha da UAB, ela fez aquela prova doída e suada e passou. E tem um escritório muito requisitado, muito acessado, muito prestigiado, e tirou um tempinho do tempo dele para falar com a gente. Ele que é o Dr. Jamilson José de Almeida Júnior, mais conhecido pelos íntimos como Dr. Jamilson. Tudo bem, Dr. Jamilson? Tudo bem. Para mim é uma honra te receber aqui. Muito obrigado aí pelo seu tempo aí. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Veja bem, eu queria que você se apresentasse aí, fala um pouquinho da sua formação, das áreas que o senhor gosta de atuar. Pois bem, eu sou advogado. Eu tenho 2 especializações, 2 pós-graduações em Direito e Processo do Trabalho e em Direito e Processo Penal. E atuo como advogado na cidade de Marataízes, sou de Cachoeiro e atuo em Marataízes, mas também atuo aqui nas regiões Marataízes, Cachoeiro, Itapemirim, Presidente Kennedy e assim vai.
Qual é o nome da família? Almeida. Almeida, família Almeida. Agora o pessoal fica bravo, algumas pessoas, né? O pessoal não fica não, algumas pessoas, todo mundo sabe da verdade. Mas tem uns caras bairristas mesmo que falam, pô, você tá falando que Cachoeira tá perdendo gente pra Marataízes, pô, aqui tá mais uma prova. E não é só ele não. Eu acho que nós entrevistamos mais gente de Marataízes do que de Cachoeira aqui, né, Landinho? Hã? Toda hora veio pra beira da praia, né? Veio o Maratimba. É Maratimba que fala? Maratimba, quem é de lá. Mas eu sou um pouquinho de cada coisa. Toda hora tem um Maratimba aqui, meu irmão. Saiu daqui e foi lá para respirar os bons ares da praia. Com o advento da pandemia, eu e minha família temos um apartamento no bairro Independência e minhas crianças trancadas naquele apartamento, naquela coisa, aquela energia ruim da pandemia. E minha esposa sugeriu, vamos para Marataízes no apartamento que a gente sempre passou o veraneio, a vida inteira. No início eu titubeei, mas acabei cedendo. Liguei para um amigo meu, falei, rapaz, você está perdendo seu tempo aí. E realmente, fomos para lá para fazermos uma experiência e as crianças e a mulher, ninguém quis voltar mais. Então, desde para ser mais exato, no dia 29 de junho de 2020, plena pandemia pesada, nós mudamos para Marataízes e não voltamos mais para Cachoeiro. Alugamos apartamento em Cachoeiro e definimos residir lá permanentemente. Muito bem. Bom, doutor Jamilson, você já tem quantos anos de escritório? Bem, eu formei em 2004 e peguei a OAB em 2004. Então tem 21 anos, né, de profissão. Muito bem, eu me formei um ano depois, me formei em 2005. Vamos lá. Bom, a gente sabe que a internet está aí, né? E muitos crimes acontecem no cenário virtual, né? Desde golpes de pequena monta, de pequena bandoleiragem lá, do cara da cadeia pedindo Pix e tal, até coisas mais graves como forjamento aí de sequestros, né? E invasão a contas e a procedimentos, enfim, que geram prejuízos, né? Roubos de grande monta, né? E isso é um crime contra a economia popular, é um crime contra a idoneidade das pessoas, é um crime perverso, né? A bandidagem está aí, usando das ferramentas tecnológicas para praticar o seu ato doentio da criminalidade. Eu queria que o senhor pudesse fazer um balanço, fazer um apanhado do que está em voga, qual o tipo de crime que tem chegado mais no escritório, ou que o senhor estuda essa área. Como é que está o cenário dos crimes virtuais no Brasil? Infelizmente está cada vez maior. Tem uma incidência muito grande desse tipo de problema. O problema principal assim, que eu tenho visto atualmente, que envolve até a imagem do próprio advogado, é o golpe do falso advogado. Existe um modus operandi que é o seguinte: geralmente eles pegam a imagem do WhatsApp do advogado, aquela fotinha, mas não com o mesmo número de telefone do advogado. Eles arrumam um outro número, muitas vezes 27, às vezes 28, e através de um site chamado Jus Brasil, com o nome do advogado e a OAB, você consegue consultar. Até pessoas que fazem esse golpe têm até um certo conhecimento jurídico desse modus operandi. E nesse site do Jus Brasil eles conseguem fazer o levantamento dos processos que esse advogado tem. Com base nisso ele consegue o contato desse cliente e entra em contato com esse cliente dizendo: olha, parabéns, você ganhou a causa, você tem X reais para poder receber. E nisso ele consegue ganhar a confiança do cliente, da vítima, e essa vítima passa a fornecer dados sensíveis, da onde o golpe é instaurado. E ele existe de vários caminhos. Teve um que foi bem... me chamou a atenção, que ele falou assim: você transfere o dinheiro todo que você tem na conta para mim, que depois eu te devolvo o que eu tenho que te pagar. Olha, advogado em sã consciência nenhum vai fazer uma coisa dessa. Existe também um perfil das vítimas, que eu percebo. Geralmente pessoas mais idosas, pessoas que têm pouca conhecimento e intimidade com tecnologia, internet, telefonia. E o ponto mais crítico, geralmente, é a ganância. O estelionatário, ele
aproveita daquela pessoa que acha que vai tirar vantagem numa situação. Um exemplo. Uma causa que valeria 3, 4 mil, esse estelionatário, esse golpista, fala, olha, você ganhou 90 mil. A pessoa fica enlouquecida e acaba fornecendo esses dados sensíveis, essas informações dos quais essa pessoa acaba tomando prejuízo. O meu objetivo até de conversar com vocês aqui e desse podcast, desse nosso papo, é um serviço de utilidade pública para ser observados certos requisitos para tentarmos evitar de cair nesse tipo de golpe. Primeiro, se caso você receber alguma mensagem nesse conteúdo falando que você ganhou um processo e tal, através de WhatsApp, primeira coisa, você vai pegar e vai ligar diretamente para o seu advogado. Você vai ligar diretamente para o seu advogado. Conversa com ele pessoalmente. Se puder, vá até o escritório dele. Cheque essa informação. Evite de ficar passando informações através de WhatsApp para essas pessoas. Até mesmo, se caso você receber algum tipo de link nessas tipos de conversa, em hipótese alguma, abra esse link. O primeiro ponto é você conversar com o seu advogado, o advogado da sua causa. Isso é um problema que está acontecendo muito no meu escritório. E eu tenho certeza que outros advogados que estão tendo essa oportunidade de estar compartilhando essa nossa conversa, também acredito que passaram por esse problema. Esse problema é uma situação que está tão em voga que quando você entra no site da OAB, quando você entra no app do Banco Banestes, ele já fala, cuidado com o golpe do falso advogado, porque é o golpe do momento, é o golpe que está na praça. E eles vão se reinventando, né, doutor? Mas veja bem, em se tratando de um advogado, né, uma pessoa de fé pública, né, idônea, uma pessoa que tem como prerrogativa defender, né, as causas, né, o direito, a integridade física, humana das pessoas. Não rola um pouco de negligência, das vezes, das pessoas, do advogado, não abastecer de informação, não alimentar de informação o cliente, para que se evite, né, qualquer tipo de problema em relação a isso? Eu acho que o mais importante é alimentar essas pessoas de informação. Tem muitas pessoas, inúmeros clientes meus, que tentaram passar esse golpe neles, mas por perspicácia, por sagacidade, perceberam que ali tinha alguma coisa muito estranha. Então, é importante essa questão de você passar essas informações, explicar, saber que esse golpe existe, porque a informação é a maior defesa dessas pessoas. Então, até o nosso trabalho aqui, o meu objetivo aqui é justamente esse, de tentar passar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, para ter conhecimento disso e não se... Existe uma situação até, voltando, igual você falou, os golpes sempre vão sendo reinventados. Eles falam que isso é o conto do vigário. Sempre quando não existe almoço de graça, ninguém vai te dar nada de mão beijada. Tudo demanda trabalho, tudo demanda esforço. Se você vê que alguma coisa está fácil demais, desconfie. Isso é uma coisa muito importante, isso é uma coisa até íntima, por mais de esclarecimento que seja. Vou dar um exemplo do conto do vigário, uma questão histórica. Eu sei que esse programa, você gosta muito dessa pegada. O conto do vigário vem de muitos anos atrás, na época em Minas Gerais, quando existe aquela busca do ouro nos princípios. E aí existe Congonhas e Ouro Preto. Nisso tinha uma imagem sacra, que estava em disputa entre essas duas comarcas aí. Na realidade, duas congregações católicas religiosas. Uhum. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos botar os dois vigários tentando resolver esse problema. Vamos fazer o seguinte, vai ser a vontade de Deus. Iremos colocar essa santa em cima de um burro e vamos soltar o burro. Para onde o burro levar, a santa vai ficar. Botaram no burro, o burro foi para Ouro Preto. Porque o burro já estava treinado, entendeu? Então esse é um dos vertentes do conto do vigário. Ou seja, o outro lado de Congonhas lá não pegou a malícia do negócio, né? Sempre tem uma malícia. Né? Outra situação também do conto do vigário, voltando a essa questão de história. Porque a figura de um padre, a figura de um vigário, gera um certo respeito, uma credibilidade.
Então, nessa credibilidade, antigamente, muitos se faziam de vigário, de padre, para poder dar golpe. E essa história do golpe do falso advogado é mais ou menos a mesma coisa. Como você falou, o advogado ele tem a fé pública, ele é um profissional do direito que se espera dele moralidade, ética e idoneidade. E aí, uma pessoa se passando por esse advogado fica até complicado para o próprio advogado, porque ele não tem controle sobre isso. Eu, Jamilson, advogado, eu fiz 3 boletins de ocorrência, porque já aconteceu esse problema de utilizar o meu nome para poder me precaver, me defender. Eu já fiz 3 boletins de ocorrência, acho que todos devem fazer, inclusive também as próprias vítimas, orientado para o seu advogado, fazer isso. Voltando àquela pergunta que você me fez, uma forma de te defender. Você fazer um boletim de ocorrência como advogado e também passar o máximo de informações possíveis. Quando aconteceu esse problema, eu utilizei do WhatsApp e do Instagram das minhas redes sociais. O problema todo, Bruno, é o seguinte, porque a parte sensível, a maioria das vítimas, elas não são adeptas a esses caminhos virtuais. Então, essas informações não conseguem chegar a elas. Entendi. Aproveita a ingenuidade das pessoas mesmo, né? Agora, doutor Jamilson, a gente falou aqui, começamos a nossa narrativa aqui, a nossa conversa, falando do golpe do falso advogado, né? A gente tem visto aí a aplicação de falso médico, né? Você está muito em alta, né? O que acontece? Agora eu vou fazer uma pergunta até mais psicológica, né? Psicóloga do que propriamente técnica do direito, né? Mas, rapaz, numa era de tanta informação, numa era em que as coisas chegam tão rápido, né? As confirmações das coisas, as aferições, as verificações, a gente está vendo um número, sem número de pessoas, médico que se faz de médico, falso namorado, né, na internet, e aí eu estou falando, já não é nem crime virtual, né, acaba se tornando crime físico, né, materializado ali, né. O cara abre uma clínica lá, não tem CRM, aí arruma um CRM e fica lá trabalhando, posta vídeo na internet, né, pessoas que fazem procedimentos aí de intervenção cirúrgica, estética, e lesam pessoas, enfim, e aplicam golpe se fazendo de profissional de todo tipo. Essa semana que passou, não sei se você chegou a ter conhecimento desse vídeo que viralizou, 2 camaradas vestidos de polícia foram abordados justamente por uma polícia de verdade, lá em São Paulo. Você viu isso? Não vi. Pois é. Conheço casos parecidos desse, mas esse eu não vi. Os caras estavam lá, não lembro se é fardado ou Falsa Blitz? Não, a Blitz era verdadeira. Uhum. Os policiais que eram falsos. Uhum. E esses caras estavam acabando de vir de uma casa de imigrantes, aí, se não me engano, venezuelanos ou alguma nacionalidade, peruanos, eu não sei. E aí eles tinham a prática de extorquir essa família o tempo inteiro e andavam pela rua com colete lá, com a vestimenta militar. E aí a própria polícia abordou, os caras quiseram dar carteirada nos polícia ainda, cara. Disfarçatez, né? Não, rapaz, os caras quiseram dar carteirada no polícia, aí o polícia tava ligado e já foi apertando, já era uma guarnição grande que tava ali, o polícia não tava sozinho. E aí depois, no final, se eu achar esse vídeo, eu te mostro. Uhum. Bom, no fim das contas, aonde eu quero chegar com essa história? As pessoas estão perdendo medo, a noção, o nível de aberração, assim, de falta de contenção assim, mental, tá tão grande assim, as pessoas estão doentes da cabeça. O que você me diz? O que você pensa? Porque não é possível, cara, um negócio desse. Eu vou começar respondendo sua pergunta. Você tocou sobre o assunto psicólogo. Vou mandar até um abraço para minha irmã Suzane, que é psicóloga. Como advogado, existe uma ligação muito tênue, porque faz parte das áreas humanas, de você conversar com as pessoas. Muitas das vezes, aquele problema que é jurídico tem uma raiz psicológica. Então, apesar de eu ter formação como advogado, através de um papo, eu posso, longe de mim de uma atividade de psicólogo, mas de ajudar com uma palavra amiga, nesse sentido de tentar ajudar. Agora, no segundo ponto da sua pergunta, existe uma questão, principalmente no crime de estelionato. A pessoa ela acha que vai ter vantagem.
Essas pessoas que procuram essas clínicas, talvez seja por um preço mais barato. Essas questões do golpe do OLX, que eu também queria falar sobre isso. Nós vamos falar daqui a pouco, mas vamos... Também, porque acha que vai comprar um carro mais barato. No caso do policial que você falou, é o objetivo de tirar vantagem. Na realidade, é uma questão muito mais egoísta e de orgulho, de querer tirar vantagem do que tudo. Né? É uma questão que... Porque o cara fica cego. O ponto da minha pergunta é esse. Parece que o cara bem que fica cego de achar. Véi, pô, você não tá dando tanto na pita. O cara fica tão autoconfiante, né? Igual tem um país aí... Tem um país aí, próximo aí da nossa região, da nossa fronteira, que tem um juiz, cara, que o cara, assim, manda prender, manda soltar, o cara forja documento no país dos outros, e o cara acha que não vai dar em nada, pô. O cara acha que vai ficar por isso mesmo, assim, não tem ninguém vendo, ninguém vai descobrir, entendeu? Então, assim, estou falando de um país vizinho nosso aqui que tem acontecido direto aí. Inclusive, o Trump agora falou que vai atrás do pessoal do narcotráfico aí, o Maduro tá meio com medo. Então, o pessoal acha assim, não vou ser descoberto, meu irmão. O cara faz na cara limpa, assim, na cara... É uma coisa meio psicopática, né, não, bicho? É uma vontade tão grande de tirar vantagem que não enxerga a consequência do depois. É verdade, bicho. Então, assim, é muito... Então, olha só. A gente começou falando sobre o golpe do vigário aí, o falso advogado e tal. E aí, só que a gente tá falando dos crimes cibernéticos, né? Então a gente tem esse crime da OLX aí, é um problema, né, cara? Isso aí também tá afligindo a galera. Nossa, tá acontecendo muito. Como é que funciona? Funciona o seguinte. Inicialmente, é oferecido um veículo. Se você for... Eu vou passar uns caminhos para você evitar de cair num golpe desse. Na maioria das vezes, o que acontece? Um carro custa 100 mil. Estou dando um exemplo hipotético. Um carro custa 100 mil. Só que ele é oferecido por 80. Tem alguma coisa esquisita, né? Se o carro é 100, carro é 100, não é 80. Outra coisa. O carro, vou te dar como exemplo. O carro está no nome do Bruno. O documento do carro está no nome do Bruno. Só que na hora de pagar, pede para pagar no nome de um terceiro. No nome do Jamilson. Tá errado. Se o Bruno, que o documento do carro está no nome do Bruno, quem tem que receber, fazer a transferência, é o Bruno. Não, é meu pai, é meu primo. Não, meu pai... Olha, eu já tô comprando outro carro dele. É o meu pai. Outra coisa, que é o modus operandi clássico. Não fala nada com ele não a respeito de preço que eu vou resolver. Ah, não, porque ele é um cliente trabalhista meu, ele é um funcionário meu que estou com um caso trabalhista, eu tenho que acertar com ele, então esse carro vai entrar na transação. Sempre quando você percebe que tem uma conversa torta, uma coisa que não... Porque quando existe uma transparência, uma idoneidade, é coisa, ó, o carro é do Bruno, o carro é 100 mil, eu vou pagar 100 mil no carro do Bruno, eu vou pagar ele vai transferir para o meu nome. Se alguma coisa correu fora dessa normalidade, por que acontece? A pessoa que está comprando não é polícia, não está ali para poder ajudar ninguém. Você está ali para comprar um bem, você está fazendo uma transação comercial. Então, se foge dessa normalidade de você ter que pagar o nome de terceiro, falou que é do meu primo, é do meu tio. Porque o que acontece muito? Eles pegam um carro, exemplo, eles colocam um carro anunciado no LX. Só que uma outra pessoa vem e utiliza aquele anúncio daquele carro dizendo como é dele. E fala que aquele carro é de uma outra pessoa, de um terceiro. Vira um samba ali, né? Tá tudo errado. Não sei se eu posso falar, mas pau que nasce torto, mija fora da bacia. O negócio já começou errado e não vai acabar bem. Tá na cara que vai estar errado. Então são certos tipos de cuidado, certos tipos de coerência que tem que ser tem lógica nas coisas. Mas eu vou ainda mais profundo ainda, tanto com relação do golpe do LX, com o golpe do falso advogado. Você falou do uso das questões de tecnologia. Com o advento da inteligência artificial, que é até uma ferramenta muito boa, nos ajuda muito. Só que também tem que tomar muito cuidado. E muitas das pessoas que, ou seja por ganância, que acham que vai tirar vantagem, ou seja por falta de conhecimento, são iscas fáceis para esses tipos de predadores sociais. Utiliza-se de falsa imagem, falsa voz. Hoje você pode... Há pouco tempo eu vi, não sei se você viu, a mulher se passando como aquele Frei Gil, passando um trote, simulando com o seu Frei Gil conversando com a avó do cara. Então, ou seja, usa-se voz, imagem, então tem que tomar muito cuidado.
Eles falam, o golpe tá aí, cai quem quer. Na realidade, o meu objetivo aqui, ninguém quer cair no golpe, entendeu? A realidade, cai quem quer, pode ser, igual você falou no início, uma vontade de querer tirar vantagem, mas não enxergar a consequência disso, que você pode ser um mal prejudicado de ser vítima de um golpe. Não, muito bem, eu penso nisso também. Eu acho que esse programa aqui a gente tem dado espaço, doutor, justamente para a gente alertar, para a gente gerar nível de consciência, que as pessoas às vezes não têm consciência da gravidade disso, né? Eu sei que o senhor não falou, eu vou introduzir um assunto aqui, e o senhor faça o comentário que o senhor achar pertinente. Uma coisa que tem me deixado muito triste, porque eu vejo na pele isso, cara. A classe mais desfavorecida da nação, né? As pessoas mais necessitadas, mais pobres, mesmo a palavra é essa, elas estão sendo enganadas por uma coisa que virou uma epidemia no Brasil, que são esses jogos de azar, sem controle, sem regulamentação, sem nenhum tipo de pudor, os próprios influenciadores usando a fama que eles conquistaram, né, o espaço que eles construíram na internet para influenciar pessoas a jogarem nesse negócio. E tem um estudo aí, eu não vou lembrar o número agora, porque que o vício nesse negócio aí, cara, tirou não sei quantos bilhões do varejo brasileiro. Ou seja, o dinheiro que o cara trocaria uma cama, por exemplo, compraria um travesseiro que está velho, trocaria escova de dente que já está vencida, compraria fazia um cômodozinho na casa dele, uma reforma. Esse dinheiro está indo para jogo. E esse dinheiro está sendo desvirtuado. E a gente não vê quase ninguém. É lógico que agora está se fazendo algum movimento aí, mas muito, muito pequeno ainda, muito lento e muito moroso. De tentativa daí dos deputados e tal, querer proibir, fazer agora as bets legais e tal. Mas você não encara isso como um tipo de golpe, não? Olha, a minha opinião sobre essa situação é o seguinte. O golpe, existe a questão das casas lotéricas, que é a Caixa Econômica Federal, que é um jogo que é legalizado. Ali tem todo um... Essas bets, eu acho que se a partir... Isso é uma opinião. Isso é uma opinião até extra-jurídica. Na verdade, eu não vou falar nem de bets, não. Tira a bet fora. A Sim. bet é outra coisa. Vamos falar do Tigrinho, que já é pior, porque a bet, pelo menos, é uma aposta em jogo de futebol lá, e a maioria está se legalizando. Sim. Mas o Tigrinho, cara, não tem nada aquilo. Você fica rolando roleta e você bota R$10, bota 50, bota 100. Eu vou falar do Tigrinho, mas depois eu vou falar de um outro caso. Tem muitos casos aqui pra gente conversar. Até, bora, pô. Não tem hora. Tá com hora agora? Você vai atender? Não, meu horário aqui é só 7h30, mas até vou chegar em Marataízes, vai dar tempo. Antes disso, a gente acaba. Com relação ao Tigrinho, olha, se seguir essa mesma linhagem de controle, eu sei que isso é um terrível, isso é um câncer para a sociedade mesmo. Eu já vi muita gente perder dinheiro, perder família, perder tudo. Mas não tiro só o Tigrinho, não. Tem muito joguinho de computador. Eu já vi um caso bem recente, próximo, de pessoas assim, adultas viciadas em jogo de Minecraft. O Minecraft é um joguinho de criança, tipo um Lego, os bonequinhos quadrados. Só que tem um caminho que você compra peças e equipamentos e vai melhorando o seu jogo. E as pessoas ficam tão vidradas naquilo ali que acabam gastando dinheiro que não pode gastar. Como eu te falei, essa questão do Tigrinho, eu acredito que pelo andar da carruagem, se tivesse uma legalização, infelizmente vai cair como a situação da Bet, pessoas que perdem muito dinheiro com relação a isso. Mas infelizmente é legalizado. Mas é como qualquer tipo de vício, né? Vício em drogas, vício em álcool, vício em jogo, é um vício, né? Passa de uma questão de... Por que tá? O golpe, ele já entra na ilicitude. Mas quando o jogo é legalizado, aí, infelizmente ele é lícito. Como o álcool é legalizado e o cigarro e pessoas também são viciadas. É um vício, né? Uhum. Mas pelo menos o álcool recolhe imposto, né, bicho? Mas a ideia é que esses jogos que fazem tanto dinheiro, justamente recolher imposto para ser lícito, porque ali passa dinheiro. E muito. Não, pois é, cara. São muitos os casos, né, cara? Se a gente for parar para pensar aqui, os golpes virtuais, eles não param de se proliferar, né?
A gente falei isso daí do Tigrinho, é um pensamento meu, porque a gente vive isso na pele lá, né? Uhum. Teve uma cliente lá, nossa lá, que virou para minha esposa e falou, não, fez uma encomenda e tal, não, passa aqui para deixar uma mercadoria X lá, ia dar uns R$600, sei lá. Aí virou e falou assim, não, espera um pouquinho que eu tô tentando ganhar aqui no Tigrinho para poder pagar esse negócio. Rapaz, é de chorar, velho, isso é de chorar. É uma parada louca, isso para mim isso é doentio. Propaganda falsa. Teve, a respeito desse assunto. Se você entra no YouTube, sabe aquelas botinas, não sei se pode falar da Caterpillar? Pode, pô. Poxa, uma botina dessa que custa... Ou a gente manda o boleto pra Caterpillar lá, eles pagam nós. Custa R$300, aí aparece uma propaganda. Isso eu acho até engraçado que dois amigos meus caíram nesse golpe. Essa botina, pô, R$300, mas você vai comprar por 70 e você ainda vai ganhar um boné e uma carteira. O cara, é aquela questão de oportunidade, daquela coisa fácil. O cara vai lá e entra nessa aí. No final não chegou nada, né? Questão de compra. Shopee, Mercado Livre, existe uma plataforma, existe Pelo menos, uma né? estrutura. Se você vê essas propagandas aleatórias em YouTube, em qualquer rede social, Instagram, se não tiver vinculado a uma plataforma firme, você não tem garantia de nada. Você vai comprar e vai perder o seu dinheiro. Não tem garantia, né? Onde você está depositando então dinheiro. Tem que tomar. Eu perdi um dinheiro um dia desse aí, cara. Tá vendo? A gente acha que tá alheio a isso. Foi R$200 e poucos. Eu comprei uma camisa, DM, não sei o quê. Até falo o nome aí, porque não sei se é golpe. Pra mim é. O cara pegou meu dinheiro, me entregou minha mercadoria. Joga a primeira pedra que nunca caiu, Bruno. Nesse golpe hoje em dia todo mundo compra, cara. Aí eu comprei 2 camisas que eu achei legal lá e tal. Aí depois passou um mês. Aí fui lembrar, falei, caraca, velho, eu comprei a camisa e eles têm um CNPJ no Brasil aqui. Não, vamos te mandar de novo. Aí mandaram um código lá do correio e tal. Nunca chegou essa camisa, não sei onde tá. Sabe? Pô, é difícil, né, cara? É muito golpe, outro modus operandi. Teve vou contar um caso aqui que esse foi bem... me marcou muito, porque foi um valor muito alto e foi um caso bem complexo, assim. Foi o seguinte, eu estava na delegacia de Marataízes acompanhando um cliente, um caso lá, e nisso chega uma vizinha minha, uma senhora de idade, branca, tremendo, nervosa. Ela ia pagar a última prestação do apartamento dela, uma grana alta, tipo uns 70 mil. E aí, quando ela fez o Pix, esse valor foi estornado para a conta dela. Não vou falar o nome do banco, não. Até porque esse processo está tramitando, então, para não haver nenhum tipo de problema. O que acontece? Alguma informação, alguma questão sensível foi passada para esses vigaristas. E aí, logo que o dinheiro volta, que é estornado para a conta dela, ligam para ela. Não, tal, que o dinheiro voltou e tal. Sei. Manda o dinheiro para outro. Aí, tipo assim, ela perdeu aquele dinheiro. Aí, atendi ela na delegacia, fizemos o processo, fizemos todos os procedimentos. Existe uma situação, eu esqueci a sigla, acho que é DMU, não sei, alguma coisa que, com relação a Pix, que assim que você sofreu o golpe, existe uma possibilidade junto aos bancos, você tem que fazer um boletim de ocorrência, que eles veem como fosse o blockchain, né, a cadeia de custódia, onde esse dinheiro, tipo assim, o dinheiro saiu de uma conta, foi para qual outra, para você rastrear o caminho desse dinheiro para tentar recuperá-lo. Então, isso tem uma outra informação importante. Boa. Com relação à questão de Pix, que tem essa ferramenta para você, mas você tem que ser ágil. Você não pode, assim que você detectou, comunica a sua agência bancária, seu gerente, faça o boletim de ocorrência o mais rápido possível para poder se proteger dessa situação e conseguir ver se rastrear o valor desse dinheiro para poder conseguir correr atrás dele. Mas, às vezes, nesse caso consegue. Mas eu dei um exemplo até do golpe do LX. Aconteceu uma situação exatamente disso que eu relatei. E aconteceu mais de uma vez, mas esse também foi um bem recente. Uma cliente que entrou em contato, que ela morava numa cidade, não vou falar qual cidade, foi comprar esse automóvel em outra cidade, olhou lá, viu, gostei do carro. O carro, se eu não me engano, era 60 mil. Ela pagou 40, achando que estava fazendo um negoção, né? Só que na hora de pagar, pagou para uma outra pessoa. No final, o que acontece? O golpista, ele deu o golpe na pessoa que estava comprando, na pessoa que estava vendendo e ficou com a grana toda. No final, largou o litígio e a briga entre a mulher que queria vender e a outra que queria comprar. Então...
E quem passou a conta desse intermediário aí? Como é que esse intermediário entrou no negócio? Esses caras são muito inteligentes, vou te dizer. Se tem um povo inteligente, esse pessoal golpista, porque eles ficam o dia inteiro armando e Pensando, né? pensando. Você fica lá tentando Resolver o problema que esse cara tese cria. dos outros, pô, e o cara fica lá arrumando problema novo, né? E até esse papo nosso aqui é de tanto acontecer esses problemas no escritório que eu venho meio que desabafar aqui para ver se as pessoas tenham informações suficientes para evitar esse tipo de problema. Mas, doutor, vamos lá, vamos para a vida real aqui, pro dia a dia, para a lida, né, do trabalho do dia a dia. Tu conseguiu já ganhar alguma causa dessa aí, cara? Sim. Esses problemas? Consegue? Algumas sim. Descobre? Algumas não. Humilhante lá? Algumas não. Algumas sim. O cara deixa rastro, né? Algumas, a maioria das vezes, geralmente quando tem instituições financeiras que existe, porque tem uma jurisprudência que fala com relação da responsabilidade de casos fortuitos de responsabilidade. Às vezes você consegue receber de uma instituição financeira. Da instituição financeira. Mas tem certos casos que não tem doutor que dê jeito. É igual você tentar cercar o vento com a peneira. O vento vai passar na peneira e você não vai cercar ele. Muito bem. Igual a nossa querida Dilma Rousseff querendo estocar vento. Dona Dilma. Agora, Jamilson, já vamos caminhar para o final aqui. Demandas jurídicas, elas estão aí, os advogados estão aí para resolvê-las, correto? O senhor está aí, o senhor tem a sua profissão, o senhor tem seus clientes lá, o senhor está sempre... Todos nós, eu tenho minha advogada lá, a doutora Isabelle, tem que trazer ela aqui. Então, a gente está aqui, as demandas jurídicas estão postas. Mas como é que o senhor enxerga? É uma análise geral. Nós estamos vivendo um momento... não é a primeira vez que eu faço essa pergunta aqui, mas é lógico que cada vez ela tem uma nuance diferente, né? A gente está vivendo um momento em que as pessoas estão muito desacreditadas das instituições, né? Em especial... As instituições não fazem por onde também. Né? Exato. As instituições estão desacreditadas, estão politizadas, estão reacionárias, estão se envolvendo em temas que não foram concebidas para interferir. E isso está refletindo no dia a dia do cidadão, isso está refletindo na credibilidade das pessoas. As pessoas estão incrédulas, as pessoas estão com descrença com relação a todas as vicissitudes virtuosas que deveriam existir numa relação de direito. Porque eu digo assim, eu, por exemplo, eu nunca fui acionado até então, já tive mais de 100 funcionários por questão de por exemplo, que é uma das suas áreas aí, Justiça do Trabalho, né? Aí um lojista lá que era coligado a gente, que era um franqueado e tal, foi terminar a loja, e aí a gente assumiu, né, para poder evitar danos maior, o cara estava com problemas, etc. E vamos resolver essa situação de maneira pacífica. E aí eu acolhi dois cidadãos que vieram de lá, né? E aí foram as únicas vezes que eu tive demanda trabalhista. E aí eu fui com a minha advogada extremamente competente, muito preparada, né? Inclusive me defendeu numa situação lá que nós ganhamos, né? Mas quando chegou no tato do trabalhista, ela me orientou e eu entendo, eu não estou questionando ela, eu só estou desabafando também, usando o microfone para desabafar. Mas ela me orientou, não, Bruno, não fala não, que é pior, que o juiz pode entender diferente do que você está querendo dizer e tal, e no final das contas só vale o papel e o que está escrito e o que não está. Quer dizer, se a gente vai perante o juiz, é porque a gente acredita na justiça, acredita no sistema, correto? Porque se eu não acreditasse, eu dava uma banana para essa merda, dia tal tem audiência, né? Não vou, me manda me prender, se lasca para lá, me multa, me manda pagar. Mas se a gente vai lá, que a gente acredita no sistema. A gente acredita que a gente vai ser ouvido para a justiça. E não significa dizer que a justiça só vai valer se me atender. Significa que você minimamente quer apresentar seus argumentos, né? Seus argumentos, sua defesa, a sua posição. Só que aí você fica ali, cara, tipo assim, o cara vai, você sabe, você não deve 10 mil pro cara, né? 20 mil pro cara, né? Você faz as contas lá, tá bom, eu te devo, o que eu te devo? Vai dar R$ 2.800, né? De acordo com a tabela lá do que eu deveria. R$ 2.800. Aí o advogado vai lá e pede 20 pau.
Não, porque isso é danos morais, e isso aqui multiplica por fatores, 100, 200. Aí o juiz de posse da análise lá faz a análise da causa e ele fala, tem proposta de acordo? Quer dizer, para isso não virar processo. Aí aquilo vira um leilão. Um balcão de negócio. Vira um balcão de negócio. Aí o advogado cochicha no ouvido do cara, não, pede 17. Doutor, eu pago R$500. Não, mas não. Aí você também não pode ficar fazendo 10 ofertas, porque se eu fizer 10 ofertas, vai entender que eu tô protelando, que eu tô agindo de má fé. Mas é até normal fazer 10 ofertas até mais. Pô, mas aí fica naquele jogo aí o advogado. Se você não resolver agora, o juiz isso vai não tem acordo? Aí o cara, não aceita, não quero. Vai virar processo, aí pode virar contra você aquilo, aí aquilo vem 10 vezes pior, aí tal. Aí você fica acuado e você aceita pagar um valor que você não deve. Você não consegue apresentar os seus argumentos, né? E a gente, com todo respeito à classe de advogados que eu respeito, tanto que eu tenho um programa para falar com vocês. Mas tem alguns advogados que se valem desse expediente também para poder inflar algumas coisas. Assim, não estou nominando ninguém, nem estou dizendo que é prática de alguém. Estou dizendo que é uma leitura que se faz do cenário. Isso é comum. Pois é, então você tá. O cara aproveita ali, não, vamos rachar esse bolo aí e tal. Rapaz, aí você fica assim, cara, o que é justiça? Como fazer para advogar no momento do país, da sociedade, em que o direito tá sendo tão duramente descredulizado, vamos dizer assim, né? Desacreditado, incredulizado. Não, eu falei, mas eu falei de propósito, vocês notaram. Tanto que Sim. Descredibilizado eu falei, meu filho. Eu quis falar descredulizado de propósito. Mas tá bom, eu falei, vai. Olha, o que você falou é uma questão cultural e de praxe. Mas o caso que você narrou se trata do patrão empregado. Na realidade, não parte nem do poder público, parte até de particulares. Eu vou te botar o dedo na ferida num lugar muito pior. Essa questão que até a gente estava conversando antes sobre o golpe do INSS. Esse problema que está acontecendo hoje, que veio à tona hoje, há uns 5 anos atrás, eu já tinha inúmeras causas desse tipo de problema. Chegava como você falou, geralmente a pessoa mais humilde, um idoso que não tem aquela habilidade de entrar no meu INSS, você puxava ali o meu INSS dele, o extrato de pagamento dele. Ali tinha a associação de não sei o que, sindicato de não sei o que, falando sobre descontos na aposentadoria dele de um sindicato, de uma associação que ele nunca participou. E isso, como ele não tem esse hábito e esse expertise de trabalhar e de consultar o meu INSS, isso virava uma bola de neve. Eram 5, 6 anos cobrando aquele dinheiro da aposentadoria dele, que no final se tornava um dinheiro alto e para pessoas que recebem pouco. Então é um prejuízo praticamente institucionalizado. Agora que veio esse boom, isso aí, mas esse problema é muito antigo. Você costuma defender o lado do trabalhador ou do empresário? Dos dois. Não tem como. Assim, eu estou fazendo uma pergunta de verdade, cara. Sim. Pô, tá na cara que quando o cara chega com aquela demanda daquela conta lá, ele tá inflando aquela conta, ele tá botando aquilo pra jogo. Não tinha como, tipo assim, pera aí, galera, pô, aí também não. Sabe por quê? Quando mas isso vai ficar crivo do juiz, né? Pois é, mas assim, cara, mas tinha que ter uma convenção aí. Sabe, eu vou te falar um negócio. Eu até entendo. Você quer ver uma coisa que você falou, que é muito importante, que o seu advogado falou? Vá na audiência, faça todos os procedimentos de protocolo. O que pode acontecer? Não vou estar nem aí, não vou. Isso pode gerar uma revelia. Se for gerar uma revelia, tudo aquilo que a outra parte falou vira verdade. Você, no final, vai pagar sem oportunidade de apresentar sua defesa. Nós temos o princípio da ampla defesa do contraditório. Nós temos direito de nos se defender. Mas veja bem. Nesse caso, se eles te cobraram isso e está errado, você tem o seu direito de se defender. Eu sei, mas só que você mexer com isso, cara, isso vira uma celeuma, entendeu? Mas a justiça é justamente uma celeuma. Mas cara, pois é, mas então vamos lá. Você quer ver uma coisa? Eu sou advogado, mas eu tenho um lado espiritualizado com questão de energias. Se você vai para uma delegacia, para um fórum,
Não é. Você vê que tem aquele clima beligerante. Ali é pé de guerra. Você está ali no combate. Então, não é aquele clima amistoso. Como se você tá num churrasco com seus amigos, numa Você beira tá no de uma meio piscina de na nego praia. brabo, rapaz. Meu irmão, você tá na guerra, cara. Ali na justiça é para decidir conflitos. Mas eu entendo e respeito. Só que eu quero dizer o seguinte, especialmente na justiça do trabalho, o patrão já entra errado. Você quer ver outro exemplo Ele do já patrão? entra errado. Ó, desculpa o que eu vou te dizer aqui, mas pode ser que a questão... Eu não queria entrar em polêmica, mas eu percebo isso, duas situações. Justiça do trabalho, patrão e empregado. O patrão sempre tá... Vara de família. O homem também sempre tá errado. Pois é, cara. Mas isso é cultural. Eu sei, meu irmão, mas a gente tem que falar disso. Sim. Porque é o seguinte, eu já estive dos dois lados, estou dos dois lados, eu sou empregado em algumas situações aí, e sou patrão em outras. E eu te falo uma coisa, meu irmão, e muito séria. Eu não concordo também não, nem com o grande nem com o pequeno. Eu acho que assim, o justo é o justo. O que é o justo? Cara, você me deve isso. Eu já trabalhei em empresa que chegou para mim na hora do desligamento, bicho, você vai na justiça lá. E, cara, eu procurei o melhor entendimento e aceitei. Assinei o papel lá e recebi parcelado, não incidi multa, não entrei com um apelo, renunciei os meus direitos XYZ e recebi, né? E eu entendo perfeitamente o lado da empresa. Muito embora eu sei que teve ingerência, que teve má gestão, aí o problema é deles. Tá, né? Cara, as portas... amanhã eu vou estar no mercado aí pedindo emprego e aquela porta ali é uma referência para mim. É a forma que eu olhei. Peraí, eu já vou te passar a palavra. Agora, o seguinte, nós temos uma gama gigante. O perfil do trabalho no Brasil mudou. 90% das empresas são feitas por pequenas e micras empresas, pô. O cara que está gerando emprego hoje, ele também não tira nem prolabore, ele tira um salário, às vezes nem salário. Ele pega e paga as contas do dia a dia dele lá com o que dá e vai tocando a vida e gerando emprego. E às vezes a justiça tratar esse cara como se ele fosse um grande empregador, um cara que tivesse uma assessoria jurídica, um assessor financeiro, um assessor de não sei o quê, e vai lá, não, esse cara tinha que ter alertado, uma contabilidade e tal, às vezes o cara não tem, né? Então esse cara, ele cai numa malha em que ele vira bandido. Essa aqui é a minha rixa, a minha bronca. É tratado como bandido, é assim, o olhar da justiça é como se você fosse um grande contraventor, um grande lesador da pátria, um grande lesador do mercado. E muitas vezes não é. Não estou defendendo o desonesto, o safado, o vagabundo que faz isso de maneira premeditada. Eu estou dizendo que existe um cenário, como você falou, as energias, né? Existe uma energia que quando você entra lá, eu entrei 2 vezes, né? Por um caso que veio de terceiros. E aí eu me vi nessa situação de falar assim, cara, isso é surreal, velho. Você não poder falar o que você precisa falar. Fala, meu amigo, você está me extorquindo. Você está fazendo, você não pode falar. Ué, aí se você falar demais, o advogado, não, eu protesto, o cara está ofendendo meu cliente. Enfim, já acabei meu desabafo. Tá bom. Mas é por aí, né, doutor? Tá certo. Tem isso também, né? Tem essas coisas. Você falou uma questão aí com a responsabilidade de terceiros. O que acontece? Você, numa situação que você, para resolver um problema, ou para ajudar um amigo, ou para poder, sem querer ganhar dinheiro, sem querer se beneficiar, às vezes você, por boa vontade, dizem que até por boa vontade o inferno está cheio, né? Toma muito cuidado com isso. Tem um alerta também, outra questão de utilidade pública. Cuidado com relação dessa questão de responsabilidade de terceiros. No caso, você seria um terceiro numa situação que você assumiu responsabilidade. Eu vou citar 2 casos aqui com relação a isso para poder mostrar através de exemplos o que eu quero dizer. Diga. O seguinte. Primeiro foi um caso do qual um cliente, ele trabalha na área de móveis, não vou entrar em nomes, e ele faz móveis pré-moldados. Sei. Ele chegou para poder fazer só a parte externa de um móvel. No centro era um painel que já estava ali, já era comprado pela cliente. Ele ia fazer um ripado em volta. Ou seja, tinha um painel onde a televisão estava fixada. Sei. E um painel ripado em volta.
Tudo bem. Para fazer esse painel ripado, ele teve que tirar esse painel onde estava a televisão. Sim. O material dele era um material de muito boa qualidade. Só que o material que estava anteriormente, o painel fixado à televisão, já estava usado, já era antigo e já era de um material que ele fala que é MDF, né? Que é tipo um papelão que molha e incha de baixa qualidade. Ele no final foi responsabilizado porque esse painel caiu. Mas o que acontece? A decisão do juiz falou, olha, você teve responsabilidade porque você sabia que o material era de baixa qualidade, dessa revolta, que foi a mesma revolta dele. Sabia que o material de baixa... Ou você se negava a fazer a instalação, ou instalaria o seu. E a sua obrigação era falar a verdade de qual é esse material que deveria. Poxa, ele não fez nada, ele fez um favor para ele, no final teve que pagar a televisão dela. Outro caso, dessa questão de responsabilidade de terceiros. Um cidadão tinha um veículo. E esse cidadão, ele viajou para o exterior, precisava vender esse veículo para poder fazer um dinheiro. Aí ele pediu para um amigo dele, gente boa, o cara desenrolado, que compra e vende. Olha... Vende esse veículo para mim. Você está até rindo, né? Vende esse veículo para mim. Tá bom. Vendeu o veículo. Quando outra pessoa se deu por conta, a pessoa que comprou o veículo, o airbag já tinha sido, esse carro já tinha batido, o airbag já tinha sido acionado e aquele BO todo. Poxa, você não me avisou? É um vício oculto que tinha no carro e tal. Esse cara que só vendeu, que não sabia, porque o outro não falou, ficou totalmente responsável por essa responsabilidade. Você imagina o BO que esse cara segurou. Então, ou seja, a questão da responsabilidade de terceiros, toma muito cuidado para você assumir uma responsabilidade de outra pessoa, porque esse cargo vai vir todo para cima de você. E não adianta você chorar que a lei é ruim, que o juiz é ruim. Olha, tá na lei, infelizmente, você vai ter que assumir com essa responsabilidade. Mas é aí que entra a minha visão. Existem 2 tipos de lei, eu falo sempre isso, eu não sou jurista, o máximo que eu estudei foi direito internacional, lá, direito constitucional na faculdade. Existe a lei normativa, que é a lei que serve para regular a nossa vida em sociedade, né? Positiva. Positiva, exatamente. Você vai para lá, não pode furar o sinal, não pode parar em cima da... Isso é uma lei normativa, para organizar a vida em sociedade. E existe a lei punitiva, que é a lei que já nasce para te botar contra a lei. Você já está ilegal. Ela nasce ilegal. Você já está devendo só porque você está devendo. E eu trabalhei com isso, cara. É isso. Ó, quer que eu te dê um exemplo? Eu trabalhava na prefeitura de Vitória. Eu era fiscal de obras, posturas e publicidade. Aí eu vou usar um termo aqui, eu não sei como é que foi. Eu não lembro mais. Eu sabia, hoje eu não lembro mais. Mas era tipo assim, a prefeitura de Vitória meio que comprou a lei que tinha acabado de ser aprovada em Salvador, a lei de publicidade de Salvador, né? Eu não sei se comprou, não sei se contratou a mesma consultoria, não sei. Sei que eles foram lá em Salvador, fizeram um estudo. Se eu não me engano, é Salvador também, não vou lembrar de todos os detalhes. Sei que era uma lei de fora. E aí botaram os fiscais, botaram a gente numa sala lá, bicho. Nós ficamos uma semana lá, sei lá, 3 dias lá, recebendo treinamento para aplicar a nova lei. Aí na segunda-feira soltaram nós igual o marimbondo que sai da... Deu pedrada na casa de abelha. Dá pedrada na casa de abelha, as abelhas que ficam nervosas. Soltaram nós para poder vistoriar a publicidade da cidade de Vitória, meu irmão. Do dia para a noite, a publicidade de todo mundo tava ilegal, cara. Porque tava fora do padrão da lei. Tem que ter X% da fachada. Aí neguinho comendo a caneta. Ó, te dou 30 dias para você trocar a publicidade, tem que estar nesse novo. Ficou todo mundo ilegal, pô. Você tinha que multar todo mundo, se fuder a Ips Liter. Então isso é uma lei punitiva, pô. Ela já bota você contra a lei. Por exemplo, ela bota um lugar, a cidade não tem vaga suficiente para poder carro. A cidade não tem vagas adequadas ao número de carros e veículos que a cidade tem. Tô te fazendo refletir, né? Você tá... Sim. E depois em cima disso eu queria falar uma coisa. Eu quero te ouvir. Por exemplo, porra, você já paga IPVA. Você já paga IPVA, você paga enfim, você paga todo tipo de imposto para você existir. IPTU, senão você não mora, imposto de saneamento urbano, senão você não tem lixo recolhido na sua porta. Você já paga tudo. E aí a cidade, ela vai lá, libera um empreendimento YZ
E, né? Ou então na cidade velha, né, que não tinha o crescimento demográfico que se tinha, a cidade não constrói malhas viárias suficientes para atender a demanda da cidade. E você que está errado de ir trabalhar, porque não tem lugar para parar, aí você que está irregular, você que tem que pagar notinha lá, multinha. Nós que tínhamos que multar os governantes, porque, meu irmão, peraí, faz a conta aí, é tão simples. Hoje você tem drone que passa aqui, já levanta qual é a demanda de massa de carro que tem ali. Pô, nós temos 3 mil vagas e tem 5 mil carros. A prefeitura que se vira e arruma vaga. Mas como? Simples. Compra um prédio daquele ali, demole e faz prédio. Demole e faz prédio difícil, pô, de estacionamento. Igual ali do lado, em Cachoeira, do lado da Eletromax. Quantas vezes eu imaginei, no Rio de Janeiro também, no centro do Rio de Janeiro, o edifício garagem também, que nesse estilo. Tem vários, em Vitória também tem, né? Tem vários prédios, garagem aí, meu irmão. Ó, tá faltando quantas vagas? 2 mil vagas. Faz um prédio aí. Aí você cobra R$1, faz uma cobrança simbólica lá para manter o negócio funcionando, R$1 por vaga, por dia. Para o carro lá, pô. Obrigação da cidade é fornecer, meu irmão. Ficar fazendo pracinha que não resolve, não sei o que lá, papai. Enfim. Você entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Lei punitiva, pô. Você já está irregular. Tem um filósofo, sei que você gosta muito de filosofia, tem um filósofo que fala que a lei é uma coisa e a justiça é outra. Tem certas leis que foram feitas para não serem justas. Entendeu? Até teve eu assisti um dos podcasts que você falou do Luciano, que ele falou da lei natural. Voltando até para a filosofia e para a parte do direito, existe a questão do justnaturalismo e o justpositivismo. Justpositivismo seria aquelas leis que estão escritas, positivadas. Uhum. E o naturalismo vem aquelas questões de consciência, das leis naturais mesmo de Deus, de sobrevivência e tal. Eu concordo com tudo que você disse. E no final, nós estamos errados, mesmo tentando fazer o certo. Pois é, então, mas aí o nosso papel de quem pensa, eu acho que assim, quem não pensa tá tudo bem, irmão. A mente dele tá condicionada a não pensar e a gente sabe que o Estado, ela patrocina o não pensamento. Ela não patrocina o pensamento, ela patrocina o não pensamento. Então, por exemplo, todo o dinheiro que é gasto, tanto com educação quanto com promoção cultural, ele é para te fazer não pensar. Ele quer que você seja um produto da massa. Antigamente em Roma, né? Dos circos, sim, né? Sim, eles querem que você... É o seguinte, toda a verba que o governo... Qual a nossa bronca? Eu não vejo nenhum deputado defendendo isso. A nossa bronca com a Lei Rouanet não é porque está patrocinando... Pelo menos ao meu ver, deveria ser... Se a gente botasse o canhão certinho, apontasse para o lugar que tinha que apontar, é o seguinte. O nosso problema não é... com o financiamento do artista, do bom artista, do bom músico, que seja Ivete Sangalo, que seja o Zezinho 30, o Joãozinho 30 lá, que seja qualquer um deles. A bronca é que a gente sabe que esse fomento não é para entregar conhecimento e senso de análise, senso de mundo, e o que a gente chama de nível, não é para aumentar o nível de consciência do povo. É para manter o que se entrega, o que se produz de produto cultural é para manter o cara alijado, para ele não questionar o sistema. Isso aí. Ele está alienado, ele está acorrentado, ele não consegue desenvolver senso crítico. E pessoas que pensam atrapalham também. Exato, né? A gente atrapalha porque a gente questiona, a gente é um desarranjo para quem quer fazer o poder, né? Por exemplo, o caso atual do Brasil, né? A gente está vendo todo esse burburinho político aí, cara, dá dó de ver, né? Como que essa galera conseguiu usar os meios de comunicação de massa para se perpetuar no poder. E essa tática ainda continua existindo, porque assim, é a lei da fala única, né? Por exemplo, vamos trazer um passado recente que você falou aqui. Eu fui um dos grandes críticos, enquanto o Facebook não apagar, tem postagem minhas aqui, eu fui um feroz crítico do uso de máscara, por exemplo, né? Fui muito eu acho que eu corri risco de ser preso, eu acho, não sei se chegou a tanto, não. Mas eu me manifestei muito veementemente contra e eu fui um ferrenho
contestador disso. Por uma questão muito óbvia. Chega a ser ridículo da obviedade que tem implícita nisso. Meu irmão, é impossível uma máscara daquela, vendida em qualquer padaria aí, você conseguir segurar algum vírus que é microscópico, é menos do que microscópico. O vírus, ele passa naquela trama de pano com muita facilidade. E o risco que você tinha de ficar doente respirando gás carbônico, né? Que a gente respira oxigênio e devolve gás carbônico, não é isso? Sim. Esse é o processo da respiração, tem o nome lá. E a fotossíntese faz o contrário. Respira o gás carbônico e solta oxigênio. Bom, então a gente corria um risco de pegar um problema pior de contaminação usando a máscara. E as pessoas eram incapazes de questionar, porque para mim, cara, aquilo foi um teste social do tamanho do mundo. E falo mais, eu acredito que pessoas foram a óbito com todo pêsame a conhecidos. Que eu me lembro. Minha mãe faleceu de coronavírus. Pois é, sim, e eu sei que muitas pessoas morreram. É óbvio que o vírus existiu. Ninguém está questionando isso. Ninguém está questionando que ele existiu e foi mortal. Só que a gente viu um pavor e um pânico se instalando, e a gente sabe que grande parte da nossa capacidade cognitiva está aqui. Nossa capacidade motora está na mente. Se você for vencido na mente, meu irmão, isso é provado, né? Tem vários estudos científicos. O cara, quando é estimulado a recuperar lá no leito de morte, lá, o cara está num momento lá de quase morte lá. Você citou, né, que você tem assistido o episódio de quase morte, né? Sim, do o cara tá lá no leito lá, e às vezes ele é estimulado com uma oração, né, com uma pregação, com uma visita de alguém que vai lá e gera um encorajamento. Esse cara, às vezes, se reanima e uma fagulhazinha ativa ali, esse cara se recupera por um estímulo. E pessoas também foram desestimuladas a lutar pela vida, né? Pessoas foram desestimuladas e aí a doença se instala mesmo e vira aí vira o que virou, né? Entra uma situação que você falou, duas coisas que você falou que chamou muita atenção, essa questão da máscara. A questão do inconsciente coletivo. Surgiu uma situação, eu precisava, na época brava da pandemia, eu morava no bairro Independência e atravessava a pé para ir no Banco Banestes, para poder fazer um serviço de banco. Naquele caminhar atravessando a ponte ali, eu fui sem máscara. Eu me senti tão incomodado com as pessoas me olhando sem máscara que parecia que eu estava pelado. Aquela questão do inconsciente coletivo. Eu acabei botando a máscara porque eu estava me sentindo mal das pessoas ficarem me olhando daquele jeito. E a questão que você falou da comunicação em massa. Olha, eu tenho bastante esperança. Você tocou o assunto da EQM, né? Desses podcasts, de outros, dos streams, do YouTube, de você sair daquela questão da televisão comum que já te vomita aquela coisa para você engolir já. E justamente as pessoas que pensam, ou vai buscar um livro, ou vai buscar um outro caminho, essas oportunidades desse debate que nós estamos tendo. Até a gente citou do Vilela, do Inteligência, não sei se pode citar. Pode, pô. Inteligência Limitada, que é outro podcast que eu acompanho bastante. É uma fuga exatamente de sair daquela massa. Você tem um troço que eu tenho um pavor, desculpa até estar falando, eu não gosto de jornal nacional, para mim aquele cara só fala desgraça. Hoje em dia, antes... Aquela questão de ser sugestionado. Hoje eu já assisto, mas é que tá a questão das pessoas que pensam e começam a ser... Você é um cara muito questionador, e eu também. A questão de ser racionalista, as coisas têm que ter uma razão, uma lógica de si. Não é aquilo que é e você tem que aceitar que é. Não pode ser assim. A questão de você ter o livre... eu lembro até que você falando do René Descartes, né? Penso, logo existo. Então, se eu estou pensando, eu existo. Eu sou uma pessoa pensante, eu tenho minha autonomia de escolha, de escolher o que é melhor para mim, para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. Eu posso falar do meu ciclo, posso influenciar aquelas pessoas que estão perto. Essa oportunidade desse papo que a gente está tendo, até de conversar com outras pessoas desse problema grave que está acontecendo socialmente, desses golpes absurdos. Quanta coisa nós falamos aqui, doutor, né? Justamente porque a gente foge da caixinha. Você não espera qualquer um de nós aqui na televisão entrar no rumo da prosa que a gente entrou hoje aqui. Pois é, cara, e é por isso que eles ficam apavorados, querendo condenar isso aqui, querendo
cercear essa linguagem aqui. Isso me dá esperança de ter você, o Vilela, de ter outras pessoas que possam falar isso. E olha que eu considero que o que eu falei aqui nem foi a título de criar polêmica, né, pra gente vender essa página eu aqui. Vejo até uma questão de esperança. Exato. A gente não está ainda incomodando, né? E o objetivo não é esse, porque no fundo, doutor, a gente tem uma premissa aqui. O programa chama Pó de Pedra porque nós representamos um setor da economia, né? Eu percebi que o mercado da pedra, que é um mercado tão importante, que é um mercado que gera emprego, gera desenvolvimento, gera negócio, gera dignidade humana, gera tudo. A nossa cidade, a nossa economia, o dinheiro que bate na sua conta lá, advém do mercado da pedra. Tantas pessoas que, direta ou indiretamente, atuam na pedra. Sim, tem muitos clientes, né, nessa área. Na área da pedra. E você está falando de pedra, mármore e granito, isso aí reveste a sua casa, dá beleza à sua casa, isso é material de construção civil, isso é material de revestimento. E a gente está aqui criando essa conexão com o público maior. O que é público maior? A gente não está falando aqui só para o arquiteto, a gente não está falando só para o marmorista, só para o depósito que revende chapa lá do sul, do nordeste, do sudeste. Nós estamos falando com a dona de casa, com o dono de casa, com um advogado, né, com um promotor de justiça, como você viu, trouxemos aqui o chefe estadual do procurador, da procuradoria. Muito bom o podcast dele, eu adorei. Você viu, né? Então, como falei, você ouviu dele, viu o cara do Iron Maiden. A gente viu uns caras legais. O cara do Iron Maiden, o programa foi um sucesso, a gente já estava antes aqui promovendo para ajudar a dar visibilidade, para ajudar a crescer. A gente está movendo, a gente precisava de ter um espaço. Do Diogo também. O Diogo França, né? A galera boa. O Diogo é historiador, vai fazer um programa comigo aqui na área de história. Tem muitos assuntos importantes, relevantes, contundentes. E a gente está gerando esse programa enquanto a internet for internet, doutor. A gente vai estar aqui, cara. A gente vai estar aqui daqui a 100 anos. Por muito e muito tempo. Né? Pois é, a gente vai estar aqui, seu neto, seu filho, seu neto, seu bisneto. Algum dia, cadê meu bisavô? Olha lá, ele dando entrevista lá. Novinho. Né? Novinho, ele tava garotão ainda. Arquivo é um arquivo, como eu disse, eu não sei se algum dia vão resetar esse troço. Mas enquanto o servidor estiver salvando essa imagem nossa aqui, a gente vai estar aqui dando a nossa contribuição para a humanidade de alguma forma. E eu acredito que a gente fez isso hoje. Pois é, cara, fizemos de várias maneiras diferentes. Então, a gente não está aqui, não quer afrontar. Eu não estou falando isso aqui, cara, com a mínima intenção de afrontar o sistema, de ser polêmico, de defender direita ou esquerda, direita, azul, amarelo. Eu estou aqui, meu irmão, me expressando, né? Defendendo aquilo que eu acredito. Se a gente perder a capacidade de falar, se a gente perder a capacidade de se expressar, mas você ofendeu fulano, se justo, ofendendo, tem que ter crime na internet. Não, meu irmão, tem que ter lei. E aí, se eu ofendi, já tem lei. Que calúnia e difamação, tem um artigo lá que você deve saber mais do que eu, né? Que tá lá e você entra nesse troço lá e me processa. Aí vai correr o juiz lá, o juiz vai dizer, Bruno, você tem que pagar a indenização a fulano que você falou mal dela. Então tá bom, quanto que é? É um salário mínimo, é 2, é um trabalho social, você vai fazer. Não é o caso que eu não falei mal de ninguém. Eu estou dando um exemplo, né? O ser humano é assim, as leis estão aí. A gente não pode querer, sob o pretexto de anticrime, querer punir o não crime. O anticrime não pode ser não crime. Não tem crime, pô. Você está pressupondo, você está emulando que eu vou cometer um crime, que eu posso cometer um crime, porque isso é o que nós estamos vendo, cara. Isso é uma afronta à dignidade humana. Você não pode pegar todo mundo e botar num pacote, botar dentro de uma cadeia porque cometeu um crime que ela não cometeu, pô. É uma questão de justiça, pô. A gente não pode aceitar. Se a gente não puder falar isso, cara, pô, os caras, não, vocês estão lutando pela anistia do cara lá, porque o cara do batom, cara, é só uma alegoria, é só um exemplo, porque ficou muito evidente que uma menina foi presa lá, tá presa porque escreveu um negócio, a mulher tem 2 filhos pequenos, ela se manifestou. A gente não pode criminalizar a manifestação, o direito livre ao pensamento. E aí, se ela cometeu um crime com batom, então qual que é o condicionante legal? Qual que é a implicação legal? Olha, se ela pichar lá, isso aí é crime contra
patrimônio e tal. Se ela não for reincidente, se ela for réu de primário, então ela tem o atenuante. Então, ó, não faça mais isso, tomou uma multa aqui, ou 7 dias de cadeia. Agora, você não pode botar 16 anos de cadeia numa pessoa que mas ela estava num ato que pedia... mas aí eu já tô me excedendo aqui, vou parar por aqui. Eu só vou dar uma pitadinha aqui. Então diga. A história se repete. Pois é. Sobre o Tiradentes. Existe uma questão da intranscendência da pena. Tiradentes, também na época, foi um revolucionário contra o sistema. E a pena dele foi pegar, mataram ele, cortaram em pedacinho, botar a cabeça dele lá para chamar a atenção, que você falou da alegoria, picotar ele todo. E a questão da intranscendência da pena. O que significa isso? Se o Tiradentes cometeu a pena, ele que responda. Se fulano de tal cometeu a pena, essa pena se limita a essa pessoa pelo ato que ela fez. No caso da questão da intranscendência, o que acontece? Porque a pena dele pegou ele, a geração dele, pai, filho, neto, foi passando por outras gerações. A pena dele foi... Tanto é que na questão do direito penal estuda essa limitação. Esse caso com relação da limitação da responsabilidade penal. Aquela que pessoa cometeu o crime é dela. Até eu fui visitar um cliente, agora foi uma questão interessante, que ele teve um debate com o nosso ex-adverso, porque ele falou assim, porque seu filho fez isso aqui, mas quer dizer que se chegar um mandado de prisão eu vou ser preso no lugar do meu filho? Não, se o seu filho fez a besteira, é ele que vai ser preso, não o pai. Perfeito. Entendeu? Essa questão da intranscendência. Cada um com a sua medida de sua responsabilidade. Exato. Então botaram todo mundo num... Ainda usaram a boa-fé das pessoas ainda, cara. É isso que eu fico pé da vida. Os caras botaram a galera no ônibus. Não, vamos lá, pô, vamos lá. Nós vamos cuidar de votar. Os caras botaram a galera, pô, tipo assim, tá pior ainda o cara. Não deram nem hora de prisão, né? Botaram os caras... Tô misturando os assuntos, mas dentro daquele contexto ali. Botaram a galera no ônibus, levaram para um ginásio. E depois, vocês estão tudo presos agora. Tipo, pegou a boa-fé, a galera tava lá pedindo. Rapaz, você para pra pensar nisso, velho. A galera tava lá pedindo ao exército. Exército, pelo amor de Deus, salva nós. Aí, o órgão, né, a instituição que estava sendo aclamada foi usada para poder prender a galera. Rapaz, é um nível de mediocridade o que se tornou essa política brasileira que, eu vou te falar, a gente chora e é isso, cara. Enquanto vai acontecendo, tem os aproveitadores, tem os criminosos. Enquanto um chora, o outro vende lenço. Tem os estelionatários que estão na internet aí, né, buscando pegar o seu dinheirinho. Quantos bilhões foram levados lá do INSS, doutor? Não sei te dizer com precisão. Não sei. Mas os dados diziam eram 6 bilhões, depois foi para 90, né? Eu vou te dizer uma conta bem estimativa, porque não tem como, eu acredito que não tem como ser calculado isso com exatidão. Não, estimativa, acho que é isso. Tem muita coisa também que existe uma questão prescricional, que, ou seja, de 5 anos você tem um limite de até 5. Então, ou seja, aquele pessoal que já pegou 10 anos, 5 anos já ficou por conta. Acabou, meu irmão. Ficou pelo caminho. Então não tem como você chegar no cálculo. Isso é um cálculo bem midiático, né? Tipo, bem para botar, para mostrar que estão fazendo alguma coisa, que a solução está sendo... Cara, esse problema aí já não é de hoje. Bom, e aí a gente vai voltar aqui mais vezes. Gostei de bater papo com o senhor, doutor. Eu também gostei de bater papo com você. Foi legal, rapaz. Foi muito bom. Cientista político, estudioso, poeta, filósofo. Foi diferenciado esse nosso convidado. Tô vendo aí, rapaz. O cara é diferente. O cara tem repertório, hein? E matador de peixe. Matador, nós vamos trazer ele pra falar de peixe. Não, tem que trazer o peixe. Pode falar que ele é matador de peixe, não, senão o pessoal da ONG lá manda a gente derrubar o canal. Então traz o peixe da próxima vez. Que ele é pescador. Pronto. Melhor, né? Bom, doutor Jamilson, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Quero agradecer a todas essas empresas que são nossos patrocinadores, que são nossos parceiros aqui, que promovem esse evento com a gente. Vocês assistiram todos eles aqui. Eu vou me arriscar a falar aqui, você vai me corrigindo que eu esquecer. Começar pela PIN Academy, Atlas Mármore, Envelope Mais, Incomil, Dalpan, Romário Rosa, Café Campeão e Performance. Esqueci de mais alguém?
e Casa Boa Vista. Boa, Bruno. Sua Né? memória é fenomenal. Tá vendo? Eu tô acostumado. É a galera que ajuda nós aqui, que chega junto. Show de bola. Que patrocina, que tá. Todas essas empresas são de grande valor, grande importância. Se você puder, siga a página deles lá. E o nosso Pó de Pedra Jurídico hoje foi um desabafo aqui hoje. Falamos de muita coisa, mas também conseguimos trazer à tona aqui questões que ficam no nosso coração. É difícil, cara, você ficar vendo essa coisa toda, você ter o microfone, você ter a mídia e não conseguir falar, porque não é o nosso perfil. Nosso trabalho aqui não é polemicista, não é para ficar aí atacando ninguém, nem autoridades, nem instituições, mas a gente não pode também se omitir, cara, de ter a nossa voz, não. Porque se a gente se omitir, cara, a gente vai pro pau de todo jeito, né? Falando ou não falando. Então é melhor falar, porque a gente desembola melhor. Bom, doutor, eu agradeço a sua vinda aqui, cara, o seu tempo, a sua dedicação, a sua estadia conosco. Você pode voltar aqui mais vezes, vamos falar com o Orlandinho aí, te chamar, tem vários temas diversos aí, prepara outra temática aí. Nós temos aqui sido parceiros, né, do mercado do direito, né? Fazemos isso com muita honra, com muita vontade, com muita vocação de estar aqui criando um espaço para o advogado falar, para vocês se expressarem, defender ideias, temas, projetos e propostas, informação, né, contato com o mercado. Nós estamos aqui criando toda essa atmosfera positiva para que nós possamos, apesar dos pesares, continuar respeitando as nossas instituições, os nossos advogados, né, que o advogado também seja respeitado. A gente tem visto tantos casos de respeito ao desempenho da profissão do advogado, né, tantas intimidações, tanto cerceamento, que a gente possa seguir, né, com muita força, com muita vontade, tendo a liberdade como lema máximo e uma premissa irrevogável da pátria brasileira. A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Eu agradeço a vocês, agradeço a oportunidade de ter me aberto a palavra, de eu também ter feito o meu desabafo. Como falei, espero ter feito um trabalho em prol da coletividade, em uma questão de utilidade pública. Obrigado pelo convite e estamos aí. Vamos junto. Obrigado. Beleza. E você que está em casa já sabe, siga essa página aqui, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, interaja com este conteúdo e seja bem-vindo mais vezes, quantas vezes você quiser aqui. Maratona a gente aí, pô. Tem vários episódios que você pode maratonar. Vamos junto que tem muita coisa boa aqui. Valeu, galera!